Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje o nosso devocional diário está no último capítulo de Marcos, capítulo de número 16. Se você está acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, hoje é dia de ler Êxodo dos capítulos 5 até o capítulo de número 8. Marcos aqui no capítulo 16 vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, ou seja, embalsamar Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar o sol, foram ao túmulo. O sábado para os judeus era sagrado, eles não podiam fazer nada, tanto que Jesus ele morre na sexta-feira, passa o sábado e agora no domingo pela manhã elas vão lá para embalsamar a Jesus. Mas elas tinham uma preocupação. O túmulo onde Jesus foi sepultado, o túmulo de José de Arimateia, um homem rico, era como uma caverna, escavado na rocha, e tinha uma grande pedra na frente que precisava ser removida. O versículo 3 diz, elas pensando, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas quando elas chegam lá, a pedra já estava removida. Quando elas entram no túmulo, o versículo 5 diz que tinha um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Em outro evangelho, vai nos dizer que era um anjo que estava lá. Na verdade, tinham dois. Marcos foca que, ou Pedro, contando para Marcos, focou em um desses anjos. E ele diz ali para elas, não vos atemorizeis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde tinham posto. Que coisa maravilhosa, elas chegaram ali, Jesus não estava, e elas recebem um anúncio da sua ressurreição. E ele manda um recado, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Veja que Marcos é o único que acrescenta esse detalhe aos discípulos e a Pedro, ele fala especificamente o nome de Pedro, que Pedro precisava ser restaurado. Somente o Evangelho de João vai nos falar sobre a restauração de Pedro, na verdade, mas aqui nós vemos que Jesus, ele menciona o nome de Pedro, ele ia para Galiléia, como ele tinha dito, e ele cumpriu a sua palavra. Nós vamos ver que depois daquele anúncio, Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. O versículo 9 nos diz assim, e quando ela recebe aquela visão, ela vê Jesus ali realmente, e ela sai para anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Os discípulos estavam tristes, estavam chorando, estavam desanimados, eles ainda não tinham ali a notícia da ressurreição de Jesus, eles não tinham entendido ainda a ressurreição de Jesus, tinha anunciado tantas vezes para ele, e Maria Madalena, foi dizer para eles, mas eles ouvindo, o versículo 11 diz para nós, e ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram, eles não acreditaram no que Maria Madalena disse para eles. Depois disso, Jesus vai aparecer também a outros dois discípulos que estavam a caminho do campo, diz o versículo número 12. Lucas vai nos dizer que esses são aqueles que estavam no caminho indo para Emaús, e expande essa história. Quando formos ler Lucas, a gente vai falar bastante sobre essa passagem especial das Escrituras. E o versículo 13 vai dizer para nós que eles foram anunciar aos demais, mas eles também não deram crédito ao que estes dois disseram. Veja como os discípulos estavam desanimados, incrédulos ali realmente. Por fim, ou como Marcos escreve, finalmente, versículo 14, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. E Jesus os censura sua incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ali Jesus repreende e fala que eles estão com os corações endurecidos, porque não creram naqueles irmãos que tinham anunciado para eles ali que ele tinha ressuscitado. Por fim, Jesus vai dar a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É interessante aqui porque em algum momento do mistério de Jesus tinha enviado os discípulos e dito para eles não irem pelos caminhos dos gentios, nem entrado nas aldeias dos samaritanos, somente o Israel era para ser alcançado ali pelo evangelho, mas agora o evangelho é para toda criatura. A morte dele abre as portas do evangelho para todos os lugares, a todas as nações, todas as línguas, povos, tribos. Então agora que aqueles que receberão o evangelho receberão a palavra.
Depois, Jesus, ele dá essa ordem aos discípulos e sobe e se assenta à direita do Pai. No último versículo nós vamos ver, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os discípulos obedeceram a Jesus. Depois deles terem sido repreendidos por aquela incredulidade e dureza de coração, eles obedecem e vão por toda parte pregando o evangelho. E o Senhor estava junto com eles. O Senhor estava com eles o tempo todo e os sinais seguiam a eles, cooperando, estavam autenticando a mensagem que eles estavam pregando. Que coisa maravilhosa, que nós continuemos assim também, dando continuidade àquilo que Jesus transmitiu àqueles 12, hoje isso chegou até nós. Milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo, ao redor de toda a história, nesses 2000 anos, têm crido em Cristo, crido nesse evangelho. E você já creu de todo o coração que Jesus é o Senhor? Faça isso, porque o evangelho está sendo pregado para que você creia. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.